Pessoal, a gente falava agora há pouco sobre os vetos do presidente, né? Esse aí é um deles e tem os outros também voltados, por exemplo, para o agronegócio. Eu quero chamar aqui o Bruno Pinheiro, que vai trazer uma apuração que ele acabou de fazer. Conta aí pra gente, Bruno, e depois a gente vai tocar no assunto de Flávio Dino e Gonê para a STF, Procuradoria-Geral da República. O que você conta aí dos vetos? Evandro, vamos lá então, aqui nos acompanha, ótima semana, os nossos analistas aí no estúdio também. Eu acabei de confirmar uma informação, tá em tempo real esta apuração com a fonte, inclusive aqui, que foi adiada novamente a sessão do Congresso, que iria acontecer amanhã, nesta quinta-feira. Esta sessão vai acontecer na quinta-feira da semana que vem, após a sabatina do indicado ministro Flávio Dino. Após um dia intenso que será esta sabatina, no outro dia é a expectativa de ser então a sessão do Congresso, no apagar das luzes antes do recesso aqui. E eu ouvi de uma fonte agora aqui conversando que justamente a falta de acordo, falta de um diálogo impediu que esta sessão acontecesse então amanhã, nesta quinta-feira. Estavam aguardando diversos nomes que estão viajando para o exterior, retornar para a capital federal. Alguns chegaram, mas esses acordos não avançaram. E aí o que aconteceu? A oposição não vai ceder para o Palácio do Planalto. Vai aguardar para chegar no entendimento. Enquanto isso não acontecer, a sessão também não será realizada. Então a informação oficial que amanhã não haverá a sessão do Congresso. Não havendo, não haverá então a análise de 5 importantes vetos, entre eles a desoneração e também o novo marco temporal. Evandro. Muito bom, Bruno Pinheiro, obrigado pelas tuas apurações aí, sempre que tiver, você sabe que pode contar pra gente. Calma, gente, que eu vou conversar mais com o Bruno ainda. Vamos abrir de novo aí pra falar com ele mais um pouquinho. Van, segura aí. O pessoal já tava querendo que eu me despedisse de você, Bruno, assim não dá. Vamos falar mais, o Bruno tem mais coisa para contar. Bruno, fala aí sobre indicações então, indicações de Flávio Dino e Paulo Gonê. Hoje foram lidos os relatórios então, conta aí, e o que eles disseram, ou de que forma que eles elogiaram essas indicações, né, melhor dizer assim. A gente já havia adiantado essa informação, na verdade, esses relatórios aqui na Jovem Pan. Nós chegamos a falar que o relator, o senador Everton Rocha, que é o relator da indicação do ministro Flávio Dino, disse que ele é um homem admirado, tanto entre os juristas e também aqui no Congresso Nacional, que tem muita competência para assumir esta vaga da ministra Rosa Weber, que se aposentou aos 75 anos de idade lá em 2 de outubro, e também a indicação do substituto de Augusto Aras para a PGR. Também o relator, o senador Jacques Wagner, chegou a falar no seu relatório que é um homem que acumula ali várias funções, diversas obras, vários livros, dividiu um livro com o ministro Gilmar Mendes do STF, inclusive, e no final do relatório ele informava que tinha vários itens ali para poder aprovar com sobra, na verdade, elementos suficientes para aprovar essa indicação. E aí, o que aconteceu? Após a leitura de ambos os relatórios, foi apresentado um pedido de vista, que é algo que já estava no regimento interno, não é nada anormal. E durante isso, um intervalo do pedido de vista de 1 semana, que é uma justificativa ali que eles vão analisar esses relatórios, vão estudar um pouco mais sobre os indicados. Na semana que vem o jogo é para valer. Hoje foi só esse aquecimento, na quarta-feira entra em campo de verdade. Na CCJ, que é importante o número de votos ali, e no mesmo dia na sessão do plenário do Senado Federal. Então hoje foi só para sentir como será isso, e na semana que vem estará valendo, será oficialmente o dia de sabatinar o ministro Flávio Dino. A oposição continua insistindo que vai colocar sobre esta mesa na sabatina assuntos que são sensíveis para o ministro da Justiça e o indicado para o STF. Assuntos sobre a relatoria que ele vai assumir na Suprema Corte, assuntos inclusive que envolvem alguns ministros do governo Lula, envolve ex-ministros do ex-presidente e até mesmo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, isso, de uma forma jurídica, será colocada nesta CCJ. O ministro Flávio Dino já revelou aos seus aliados, com quem eu conversei nesta quarta-feira, aqui no Congresso Nacional, que ele vai manter toda esta calma, que vai ouvir e vai manter esse espírito harmônico,
assim como ele foi recebido até mesmo entre senadores da oposição nas últimas semanas, nos últimos dias aqui no Senado Federal. Então, aquilo que a gente já viu aqui na Câmara, um Dino um pouco mais subindo esse tom, de uma forma até mesmo ali ignorante entre os parlamentares, né? Essa confusão que gerava e talvez ele ficava um pouco chateado, isso não vai acontecer. Será um clima muito calmo nesta sabatina. A conferir se isso de fato vai acontecer. Evandro Cini. E eu sei que você estará lá e contará pra gente. Bruno Pinheiro, obrigado pelas informações, pelos bastidores, bom trabalho pra você. Detona aí, meu amigo. Vamos lá falar um pouquinho agora então de sabatina. Os relatórios foram lidos, houve muitos elogios, a gente já discutiu isso aqui. Agora o que eu quero trazer para o nosso debate é a decisão que foi tomada de fato pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, de que a sabatina vai ser simultânea. E aí ele vai escolher agora de que forma que as respostas vão ser feitas, se vão ser em blocos, se vão ser alternadas. Como é que vocês avaliam uma sabatina simultânea entre alguém indicado para o Supremo Tribunal Federal e outra pessoa indicada para a Procuradoria-Geral da República? Dávila? É uma barbaridade, é um desrespeito à Constituição e ao povo brasileiro. A gente está falando de duas posições em cargos-chave no Brasil. Nós estamos falando uma vaga no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República, não é? Você não está escolhendo o garçom para fazer sua festa de fim de ano, buffet de Natal. Não. Pelo amor de Deus, como é que pode o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Brasil fazer uma mudança na conduta de um debate tão importante, tão vital para o Brasil, em dois cargos tão importantes? É inacreditável. Agora, era bom lembrar duas coisas aqui. Ontem mesmo nós mencionávamos que está todo mundo entrando em campo, inclusive membros do Supremo, para conseguir votos para o Flávio Dino. Tem alguma coisa no ar aí, porque se a votação estivesse tão tranquila, não precisava todo mundo entrar. O presidente da República também está entrando aí e tal. Duas coisas que vão ser importantes na próxima semana. Primeiro, a manifestação contra a indicação de Flávio Dino nesse fim de semana. Se essa manifestação começar a ganhar vulto, isso é sim pressão sobre os senadores. Segundo, não podemos esquecer que o voto é secreto. Se todo mundo começar a sentir muita pressão, na hora da traição ali do escurinho do cinema para votar contra, pode virar voto. Pode ser que é isso que esteja deixando o Flávio Dino e os aliados ali dele um pouco preocupados com o que pode acontecer, do tamanho da traição, né? Então depende demais desse fim de semana. Então um pouco dessa pressa aí, Evandro, para jogar para a próxima semana, pode trazer esse calor das ruas e pode fazer com que o número de traições cresça, ao invés de diminuir. E aí, Fábio Piperno, como é que você analisa esse cenário, principalmente um cenário que traz duas figuras sabatinadas ao mesmo tempo? Mais uma vez, reafirma a aversão ao trabalho que o nosso Congresso tem. Piperno, rapidamente. Pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta. Eu sei que vocês não estão me vendo, só me ouvindo, mas estou fazendo um sinal muito importante aqui, porque já é a terceira vez que era para eu ter chamado o intervalo e eu não chamei. Então, daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. Fábio Piperno, recomece, por favor. Desculpa. Não, então, reafirmo, isso mostra, mais uma vez, demonstra, comprova a aversão ao trabalho que essa turma tem. Porque, veja, é evidente que isso não pode ser feito simultaneamente. Enfim, o país, o eleitorado, o público, as pessoas, a população tem o direito de saber o que cada um pensa. E aí, imagina, por exemplo, se a sabatina do Flávio Dino for algo tão longo como foi a do Fachin. E aí, o Senado vai continuar com sessão durante a madrugada para também ouvir lá as perguntas a respeito do Gonê? É claro que não. Não custava nada ter agendado, ter marcado isso para dias diferentes. Aliás, não era nem uma concessão, era uma obrigação do Senado. Mas o Senado deve estar com pressa aí para começar logo o recesso, porque afinal de contas trabalhou muito, né, ao longo desse ano, e aí então a gente entende essa pressa toda. Está com muita pressa o Senado, hein, Alangani? E por isso vai jogar tudo no mesmo pacote? Tem isso, concordo com o que o Piperno falou, tem essa pressa para trabalhar menos, muito comum no Congresso Nacional. A gente já viu até decisão de antecipar votação para poder sair num cruzeiro marítimo. Agora, não é só isso, Evandro. É uma lambança com método. Essa lambança
que há um método aí nessa lambança. Significa que é uma tentativa de blindagem do ministro Flávio Dino. Quando você coloca ele juntamente com o Gonê, e esse sim tem todo o aval, né, dos senadores, tem todo o aval até da direita, da esquerda, esse agrada a todos, mas você coloca junto com ele, na mesma sabatina, o ministro Flávio Dino, você confunde o debate. Você acha que isso é uma estratégia? Uma estratégia, então? Tem método. A lambança no Brasil, ela tem método, né? É uma lambança pensada. Vamos criar a lambança, mas que tem um fim político. Eu concordo com o que o Piperno falou, que, claro, tem essa questão de trabalhar menos, etc. Mas essa é secundária. O principal motivo é a blindagem ao Flávio Dino. Você acha também, Gustavo Segré, que há uma estratégia, uma programação de blindagem que possa gerar uma confusão no debate e tirar o questionamento direto, contundente e muitas vezes crítico, como deveria ser? Para mim, uma estratégia assim é uma teoria do cansaço. Como mencionou Piperno muito bem, a sabatina do ministro Fachin demorou 12 horas. Imaginemos que seja a mesma coisa, porque Flávio Dino não é uma pessoa que tenha simpatias universais dentro do Senado. E aí coloca o Gonê. Se você tiver 12 horas, 10 horas, e algumas horas para o Gonê, que vai ser menos questionado, vai chegar uma hora que não vai saber quem está perguntando, quem está respondendo, o que tem que ser votado, vai falar, cara, deixa eu votar rápido que eu quero voltar para minha casa ou para minha cidade. Isso não contribui, porque estamos falando de um ministro da Corte Suprema. E aí vai ficar interessante, em função do que o voto é secreto, eu gostaria que fosse público. Eu adoraria saber como vai votar cada senador. Mas vai estar na pergunta a realizar o estilo que vai ter a sua votação depois. Sim. Então, observando a pergunta, poderemos ter uma ideia do voto de cada senador. Mas eu vejo uma estratégia absolutamente determinada para cansar os senadores e para que depois seja votado como seja. Piperno, eu vi que quando eles mencionaram a estratégia, você discordou. Por quê? Porque isso aí vai acabar fazendo com que o Gonê praticamente não seja questionado, não seja sabatinado. Porque você pega, por exemplo, a Damares, enfim, o general Mourão. Será que a gente tem uma... Veja, quem é que eles vão ter mais curiosidade para questionar? Mas, teoricamente, o nome vai determinar a quem pergunta cada um. Exatamente. Não. Ele está definindo ainda como é que vai ser. Mas tudo indica que seria em blocos. Mas você não vai fazer 11 horas para um e 1 hora para o outro. Mas aí que tá o negócio, acho que vai. Quer dizer, ninguém vai ter muito interesse em questionar o Gonê. O Gonê é quase consensual. Sim, já tem consenso. Beleza. Oi? Sim, já tem consenso. A questão é Mas tudo vai depender das regras definidas pela Comissão de Constituição o que também e Justiça. não. Ou seja, agora é um bloco de perguntas para Flávio Dino, agora bloco de perguntas para Gonê. Aí a pessoa que vai fazer o bloco Flávio Dino, para o Gonê, por exemplo, não pode jogar uma pergunta Flávio Dino. Aí eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Ele vai abrir mão de perguntar para o Gonê, eu passo. Não, mas nós estamos em 4 pessoas, já está dando essa confusão, você imagina lá. Mas não, eles vão pegar a pergunta do Gonê e vão fazer toda uma explanação para falar do Flávio Dino. Isso aí eu tenho certeza que vão fazer. Não, porque o ministro Flávio Dino... Então, Gonê, como é que o senhor avalia o comportamento do ministro Flávio Dino? Senadores de oposição são espertos. Ô, Dávila, você acha que isso pode ser uma estratégia? O Piperno discorda. Acho que pode sim, é uma estratégia mesmo, porque se você realmente quisesse sabatinar e entender o que cada um pensa, daria o tempo exclusivo para cada um, como sempre foi. Essa é a tradição no Congresso brasileiro. O Alcolumbre está inventando uma coisa que nunca existiu na tradição do Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro sempre tratou cada sabatina com o devido rigor do processo. O problema é que agora ele está melando o rigor do processo para fazer aí um fast track aí para aprovar 2 figuras, como eu disse, que vão ocupar cargos extremamente importantes no Brasil, que é a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Que foi aliás, é a segunda lambança do senador Davi Alcolumbre. A primeira foi o chá de cadeira que ele deu na indicação do André Mendonça. Não. Aquele ali tomou um banho-maria que foi... Então, aquilo foi muito feio também. Aquele ali, quase virou pudim. Aquilo foi feio, concorda? Picuinha para... Exatamente. Não é uma postura republicana. Não, ele não tem isso. Agora, a questão é que
esse fast track é verdade, isso é um desrespeito, inclusive, não só aos dois indicados, como também à sociedade. Agora, você imagina o seguinte, tem 10, 15 senadores lá inscritos para questionar, para sabatinar o Gonê. Enfim, o cidadão quer falar, eu passo. O que seria uma vergonha, né? Então. Imagina. Perguntar para o Gonê. Porque ele não tenho pergunta. Eu quero perguntar para o Dino. A Damares, ela está curiosa para questionar o Dino. Então, mas vocês não entendem também que a Procuradoria-Geral da República demanda um questionamento grande? Porque com Augusto Aras, olha só o que aconteceu. Sim. Mas aí vai ser... Como vai ser a regra do jogo? Porque eu não quero perder a oportunidade de perguntar para o Porque, beleza, então, você tem um currículo maravilhoso ali, mas você precisa entender qual que é a linha de pensamento em relação aos vários dos processos e temas que são muito importantes aqui para o Brasil. Aliás, o maior desvirtuamento institucional que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi a Procuradoria-Geral da República. É uma coisa inacreditável. Ela deixou de cumprir o seu papel constitucional e ficou, na verdade, adulando um presidente, depois mudando de lado. O que é isso? Isso não é o papel da Procuradoria-Geral da República. Então, nós esperamos que o Gonê restaure a normalidade na Procuradoria-Geral da República. Pare de atuar como advogado-geral da União, né? Exatamente. Mas veja só o que a gente está pensando aqui, que esse é o papel que nós esperamos, é que a instituição funcione dentro da normalidade. Como vivemos épocas anormais nesse país. Não, e quando houve a indicação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República, houve um baita racha na direita, porque muita gente foi contra, porque entendia que naquele momento se iniciaria o fim da Operação Lava Jato, como de fato ocorreu, porque ele não era um pró-lavajatista e aí acabou, infelizmente, a Operação Lava Jato. Fale, Segré. Eu tenho dúvidas se Alcolumbre resolveu isso sozinho. Eu tenho dúvidas. Não sei. O que você tá... Não sei. Para mim é algum acordo, por algum motivo, não sei. Por que muda as regras do jogo num momento tão crítico e tão sensível como hoje, com um ministro tão questionado? Para você não é só pressa para aprovação? Não, para mim não.